Vamos falar de Novembro Azul? Novembro Azul, Fernando. Você já está de azul, né? Hoje eu estou de azul. Para começar o mês Mas aí. ainda não estou no período de fazer o teste. Que é a partir ali dos 45 anos ou 50, né, Exatamente. Fernando? Sabe que eu questiono sempre o médico com relação a isso. É para fazer? Não é para fazer? E acho que é responsabilidade nossa, né? Questionar, né? Já estou no período de fazer, devo fazer, a orientação é fazer. E fazer, caso seja necessário. E não apenas do câncer de próstata, né, Fernando? Com relação também a outros exames em geral. Tá se cuidando? Tá fazendo os exames de saúde tudo certinho? Tô me cuidando. Tem que se cuidar, Fernando. Tem que se cuidar, né, Maristela? Já tá se cuidando, Maristela? Eu tô me cuidando, Fernando. Qual é o problema que você já teve grave de saúde, assim, Maristela? Porque você parece tão perfeita. Ai, não te Fernando, vejo com uma jamais, anemia, por exemplo, jamais. Maristela. Você já Isso imaginaram a Maristela que eu com estava uma anemia? Juro pra você. Sério? Na minha última avaliação ali, naquela minha bateria de exames, eu estava com deficiência de ferro, Fernando. E aí eu estou até tomando... Aí tomou bastante ferro. Estou tomando ferro. Eita, não é esse Maristela. ferro que você está pensando, não. Estou Ferro tomando envergou, né? Tomou um ferrinho ontem, Maristela? Pra dar uma equilibrada aí esse no ferrinho exame a de gente sangue? toma às vezes também, mas não é esse não que a gente está falando. Vamos lá, porque está começando essa campanha importante para todos nós, que é Novembro Azul. Sim, a gente abre espaço, a gente fala, a gente mostra, porque é importante. E desde o início dessas campanhas, tanto a Outubro Rosa, a Novembro Azul, a gente percebe que os números melhoraram muito. E é só conscientização mesmo, deixar de lado o preconceito e dá-lhe, Maristela. Isso mesmo. Sobre esse assunto, Fernando, eu vou conversar agora com o Dr. Marcelo Schneider. Ele é urologista e veio aqui para fazer esse alerta para vocês, telespectadores do SBT Meio Dia, com relação à saúde do homem. Doutor Marcelo, muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui no SBT Meio Dia. Bom dia para você. Saúde do homem em geral. O que a gente pode tirar de destaque aí? O que a gente tem que fazer de alerta para os nossos telespectadores? Bom dia, Maria. Agradeço essa oportunidade de falar sobre saúde dos homens, né, para a nossa audiência. Esse é um tema muito importante. Os homens, eles vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres e o cuidado da saúde é responsável por isso. Então, nesse mês de Novembro Azul, que é o mês de conscientização do câncer de próstata, a gente aproveita também para falar para os homens da sua saúde em geral. Então, é uma oportunidade que os homens têm de ir ao médico, se informar a respeito do estado da sua saúde. Hoje em dia a gente consegue fazer uma série de exames e, enfim, questionar os homens a respeito de como eles estão cuidando da sua saúde, identificar a necessidade de cada indivíduo. Então, nesse momento de conscientização, a médica... Doutor Marcelo, agora a minha pergunta é a seguinte: quem tem que fazer o exame, né, com relação ao câncer de próstata? A gente até falava aqui da idade, mas reforça isso para a gente, por favor. Essa é uma questão muito importante, porque cada vez mais cedo os homens, graças ao trabalho da imprensa, da informação, os homens têm ido ao médico. E, como o Fernando comentou, os homens questionam qual é o melhor momento de começar. Em relação ao câncer de próstata especificamente, a gente recomenda que após os 50 anos, todos os homens façam os exames de rastreamento. E aqueles homens que têm a cor de pele escura, ou eventualmente aqueles homens que têm história na família, como eventualmente irmãos ou o próprio pai, esses homens devem começar o exame aos 45, os exames de rastreamento, tá? Mas a recomendação hoje em dia é que os homens, assim como as mulheres, tenham o seu médico de confiança, o seu urologista, e que a gente possa avaliar como é que está a saúde do homem como um todo. Como é que está a sua condição cardiovascular, como é que está a sua condição nutricional, e eventualmente buscar históricos de outras doenças na família para que a gente possa, então, investigar essas doenças mais cedo. E também orientar os homens a respeito dos cuidados de prevenção da saúde como um todo, da alimentação, da atividade física, eventualmente da suplementação com vitaminas em casos necessários. Então, hoje em dia, a recomendação é que os homens procurem os médicos mais cedo. Mas para o câncer de próstata, a partir dos 50 anos é a recomendação geral. Câncer de próstata é uma doença silenciosa, né? Muitas vezes nem demonstra sinais, enfim, a pessoa vai descobrir o paciente lá na frente. Mas tem cura, né? O diagnóstico precoce é o principal passo, né, de combate a essa doença, né? Perfeito, Maria. Assim, o câncer de próstata, ele é uma doença silenciosa, como você falou. Então, se nós esperarmos haver algum sintoma, provavelmente o diagnóstico já vai ser tardio,
Tá? Então, não se fala em sintoma de câncer de próstata. O diagnóstico do câncer de próstata ele precisa ser precoce. Então, não existe ainda um método de prevenir o câncer. A gente não consegue ainda prevenir um câncer de próstata. Existe uma grande carga genética implicada. Então, a gente não sabe quais homens que vão desenvolver a doença e quando. Portanto, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce. Então, quando se fala em prevenção de câncer de próstata, na verdade, você está falando de diagnóstico precoce. Tá? Então, nesse sentido, como não tem sintoma, o que nós fazemos? Nos homens que têm fatores de risco ou que têm a idade de 50 anos ou mais, a gente realiza exames de sangue, que vão avaliar indicadores e, nos casos necessários, a gente também tem que fazer o toque da próstata, que é o exame para a gente detectar se tem algum nódulo, alguma massa na próstata. Com isso, a gente vai saber quais homens têm um risco de ter a doença e quais estão, naquele momento, seguros. E aí, dessa forma, a gente consegue também fazer exames mais avançados para confirmar o diagnóstico. Doutor Marcelo, que outro alerta a gente pode fazer aqui para os catarinenses que estão acompanhando a gente, os homens, né, com relação ao Novembro Azul e que outros exames são importantes, além desse do câncer de próstata? Perfeito. Assim, hoje, quando o paciente nos procura no consultório, mesmo quando ele não tem critérios ainda para fazer o rastreamento do câncer de próstata, nós já, através de orientações das sociedades médicas, nós já submetemos os homens a um check-up para avaliar como é que está o seu coração, se ele tem alguma arritmia ou sobrecarga cardíaca, se ele apresenta hipertensão e diabetes, que são doenças muito prevalentes na nossa sociedade, muitas vezes as pessoas não sabem que tem. A gente realiza também exames de sangue geral para avaliar, enfim, como é que está o estado de saúde, o estado nutricional dos pacientes. E nesse momento de pandemia, o nosso medo é que o medo do Covid cause um atraso nos diagnósticos. E nós estamos observando isso em diversas outras doenças, no câncer de mama, nós estamos observando isso nos problemas cardiovasculares. Então, os pacientes estão sendo tratados com doenças mais graves porque demoraram para procurar ajuda médica. Então, o grande apelo que eu faço nesse momento de pandemia é que as pessoas não troquem um problema por outro. Então, a procura pelo médico ela é necessária e os hospitais, as clínicas estão com medidas de segurança justamente para que isso não aconteça. Então, as pessoas podem ir no médico com segurança, tomando as precauções necessárias, justamente para ter o diagnóstico precoce de todas as enfermidades e a ponto de poder tratar. O câncer de próstata, por exemplo, quando ele é diagnosticado precocemente, ele tem uma chance de cura de mais de 90%. Então, hoje é uma doença que tem cura, é um câncer que tem cura. E, no entanto, 15 mil homens morrem todo ano disso. Doutor Marcelo Schneider, urologista, fazendo esse alerta aqui do Novembro Azul, a campanha da saúde do homem. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no SBT Meio Dia. Eu que agradeço o convite. Tá certo. A gente continua falando ainda ao longo desse mês aqui no nosso programa sobre a saúde do homem.